Meus amigos, o comportamento de certos segmentos religiosos em relação à vida social e política do Brasil realmente tem sido lamentável, não é? Nós temos uma realidade em que uma certa comunidade religiosa, parte de uma comunidade religiosa cristã no Brasil, foi totalmente capturada, não é? E de certa forma infantilizada pela ideologia da extrema-direita. Então nós temos uma situação em que esses segmentos e seus líderes chegam até a aceitar a violência, não é, como forma de combate à violência. Alguns deles buscando até, não é, justificativas pseudo-teológicas para embasar armamento de pessoas, porte de armas e o uso da violência. Uma coisa absurda se contrastarmos isso com os valores e as verdades bíblicas e cristãs. Nós temos um moralismo vazio, não é? Sem amor, sobretudo voltado contra grupos marginalizados, discriminados, como os homossexuais, sem efeito nenhum na sociedade. Não tem nenhum efeito, porque é um moralismo vazio que expressa mais raiva do que qualquer outra coisa. Nós temos a concordância desse segmento religioso com a exacerbação do individualismo, não é? De uma competição baseada em méritos no contexto de uma sociedade tão desigual como a brasileira. De modo geral, esses líderes, esses segmentos religiosos, eles têm embasado, têm avalizado a perseguição aos grupos sociais mais fracos, né? Sem terra, sem teto, sem nada, não é? Contra, não é? O que alguns outros segmentos cristãos, liderados pelo Papa Francisco, defendem, que é a justiça social. Temos um comportamento desses segmentos de ódio político, não é? Alguns dos líderes cristãos, eles não passam um dia sem ir para as redes sociais, não é? E desfiar sua raiva, seu ressentimento contra certos líderes políticos do campo da esquerda, não é? Envenenados que estão por ódio político. E por fim, nós temos um fenômeno também do culto à personalidade, que uma parte desse segmento religioso, não é, dispensa a um juiz que exerceu um papel danoso à democracia brasileira, não é? Provado agora com as revelações do jornal The Intercept, não é? Então, o culto à personalidade é um juiz que se mostrou injusto, parcial, não é? Que desprezou o direito de pessoas, que cometeu crimes e ilegalidades. Parece que a figura desse juiz e a idolatria a ele está acima de qualquer princípio bíblico e de qualquer princípio cristão. É de se lamentar. Lamentaria Jeremias, não é? Que em um dos seus lamentos, há milhares de anos, ele escreveu: quando alguém esmaga sob os pés todos os prisioneiros da terra, quando nega a outros seus direitos em oposição ao Altíssimo, quando distorce a justiça nos tribunais, será que o Senhor não vê tudo isso? Então estamos, não é, nós aqui perplexos com o abandono, não é, dos valores bíblicos e cristãos por parte de certos segmentos para justificar seu ódio político, suas opções ideológicas, capturados que foram, não é, pelo pensamento e pela ideologia da extrema-direita. Bernard Kliskber é um judeu polonês, intelectual, argentino, de origem polonesa, não é? Que escreveu um livro intitulado As Pessoas em Primeiro Lugar. E nesse livro, ele desafia as religiões do mundo a cumprirem o seu papel no resgate da dívida social,
que expressa as iniquidades e as injustiças do capitalismo moderno. Então ele faz um resgate de princípios bíblicos, cristãos, que de sobra dão sustentação a uma postura das religiões no sentido de combater as desigualdades e as iniquidades no mundo moderno. Numa das páginas, então, o Klicksberg escreve o seguinte: a ideia de políticas públicas e de ação coletiva da comunidade em relação aos problemas econômicos e sociais é central no texto bíblico. Este traz orientações para a organização social, muitas delas destinadas a evitar as arbitrariedades e assegurar um bom governo. Ao mesmo tempo, há prescrições detalhadas em aspectos básicos, entre eles o estabelecimento de um dos primeiros sistemas fiscais da história, o dízimo, que está tão distorcido, não é? Pelo qual cada um deve contribuir com 10% de sua produção, o qual será destinado ao sustento dos sacerdotes, dos órfãos e das viúvas e dos estrangeiros. Essa é a finalidade do dízimo lá no Antigo Testamento, não no atual, não é? Fixam-se também algumas regulamentações para o mercado com o objetivo de garantir preços justos, a boa qualidade dos produtos e a impossibilidade de práticas de corrupção. Estabelecem-se regras sobre o trabalho que são precursoras do direito do trabalho moderno e normas para assegurar que o funcionamento da justiça seja equitativo e que os direitos dos mais fracos sejam garantidos. Então veja, são alertas, não é? São advertências que vêm se somar a que a comunidade religiosa internacional, em particular no Brasil, abandone, não é, os fanatismos, os fundamentalismos, não é, as crenças em narrativas falsas e fake news, não é, e assuma o seu papel de contribuir para restabelecer a igualdade social e a justiça social. Nesse sentido, é tão oportuna a palavra do Papa São Francisco, que em vídeo, não é, ele então ressaltou a importância da justiça para a promoção da equidade, para o fortalecimento das democracias em todos os lugares. Então, amigos, nós finalizamos esse momento com, não é, o vídeo do Papa Francisco, em que ele reforça todas essas nossas argumentações e reforça também as lamentações de Jeremias em relação ao comportamento de parte da religiosidade brasileira nesses dias, não é? De confronto com a verdade, nesses dias que nos convida a fazermos uma autoanálise e uma autocrítica em relação à infantilização a que tem se submetido os largos segmentos do mundo religioso cristão no Brasil. Um abraço a todos. De los jueces dependen decisiones que influyen en los derechos y en los bienes de las personas. Su independencia les tiene que mantener alejados del favoritismo, de las presiones, las cuales pueden contaminar las decisiones que ellos tienen que tomar. Los jueces han de seguir el ejemplo de Jesús, que no negocia nunca la verdad. Recemos para que todos aquellos que administran la justicia obren con integridad y para que la injusticia que atraviesa el mundo no tenga la última palabra.